Olá, seja bem-vindo à parte 3 do nosso tutorial do jogo da velha em JavaScript. Então vamos lá, na primeira parte desse tutorial a gente criou a nossa tela, tá? E já criamos também os nossos eventos. Toda vez que eu clico num espaço, eu coloco o jogador da vez, o símbolo do jogador da vez e troco o jogador da vez. Só que a gente ainda não está verificando se houve ou não um vencedor. Aqui, por exemplo, deveria ter havido, né, o vencedor, e ele não foi acusado. Então é isso que a gente vai fazer nessa parte 3. Então se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, o link está aqui embaixo na descrição, e você deve assistir essas duas partes antes de prosseguir nessa aula aqui, tá bom? Então vamos lá. Como é que isso vai funcionar, né? Antes de mais nada, sempre que a gente efetuar um movimento, ou seja, colocar o símbolo de um jogador na tela, a gente precisa verificar se existe ou não um vencedor depois daquele símbolo colocado lá, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar isso aqui. Depois que a gente clicou, né? Mais uma vez repetindo, se você não assistiu a aula 2, pausa agora, entra lá na aula 2 para você entender o que está acontecendo aqui, senão você não vai entender nada. Então vamos lá, continuando. Vai criar uma chamada aqui para a função verificar vencedor. Essa função ainda não existe e a gente vai criar ela aqui embaixo. Tá? Deixa eu só antes organizar melhor o código aqui. E aqui embaixo eu vou criar a função verificar vencedor. Deixa eu dar aqui uns espaços aqui embaixo para ficar melhor. Tá? A primeira coisa aqui que eu preciso fazer é pegar todos os nossos espaços lá do tabuleiro, tá? A gente vai pegar um a um. Bem, para fazer isso a gente poderia usar um for, mas eu vou utilizar aqui um a um, né, para ficar um pouco mais simples. Vamos lá. Variável A1 vai receber document.getElementById. Se você não está familiarizado com esses modelos de getElement, que a gente usou inclusive na segunda aula bastante, vai no w3schools.com e lá você vai ver todas as maneiras que você tem de pegar algum elemento lá do documento, tá bom? Tem por ID, por class, pela tag, pelo tag name e por aí vai. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui o A1, tá? Mas o que interessa, na verdade, para a gente é o atributo jogada dele, certo? Lembra que quando a gente clica lá, a gente insere, né? A gente seta o atributo jogada para player 1 ou player 2? É com esse atributo que a gente vai saber se o player 1 venceu ou se o player 2 venceu. Aqui eu vou pegar o atributo e eu vou falar qual atributo que eu quero pegar, né? O jogada. E eu vou repetir isso para todos os outros espaços. Então eu vou ter aqui A1, A2 e A3. A1, A2 e A3. B1, B2 e B3. C1, C2 e C3. Lembrando que eu tenho que mudar aqui também. Beleza, peguei todo mundo aqui, né? Já tenho todas as jogadas. Então vou criar aqui uma variável vencedor, que ela vai começar como vazia, porque a gente ainda não tem um vencedor, tá? E agora eu vou verificar quem foi o vencedor e quais são os estados, né, do nosso tabuleiro que dizem se teve um vencedor ou não. Isso a gente vai fazer aqui, vai ficar meio grande e tal, mas tenta me acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Vou começar com o if. E o primeiro caso aqui, deixa eu abrir dois aqui porque eu vou ter vários casos, tá? O que eu quero ver aqui? Eu quero ver primeiro se o A1, B1 e C1, ou seja, se ele na vertical, aqui A1, B1 e C1, eles são iguais. Vai ser a primeira coisa. Vou colocar aqui já, tá? Ou se o A1, A2 e A3 são iguais. A1, A2 e A3 são iguais.
Vou colocar aqui dentro. Eu já vou colocar, tá? Só estou preparando aqui. Ou se o A1, B2 e C3 são iguais. Esse daqui. Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque, se você percebeu, eu vou fazer A1, B1, C1. Depois A1, A2, A3. E depois A1, B2, C3. Por quê? Todos têm o A1 em comum. Então, se eu tiver uma dessas combinações, eu posso dizer que o símbolo que tiver no A1, ele é o vencedor. Correto? Então, essa vai ser a lógica que a gente vai usar. Então, vamos lá. Se A1 for igual a B1 e A1 também for igual a C1, então a gente pode dizer que A1, B1 e C1 são iguais, certo? Só que eles podem ser iguais e serem vazios, não é? Então a gente precisa verificar também. E A1 for diferente de vazio, tá? Então, se A1 for igual a B1 e A1 for igual a C1, quer dizer que A1, B1 e C1 são iguais, e A1 é diferente de vazio, então quer dizer que A1 vai ser o player 1 ou o player 2, certo? Então eu vou pegar aqui e vou falar que o vencedor vai ser o que tiver no A1, seja lá qual ele for, se for o player 1 ou se for o player 2, tanto faz. Aqui na nossa segunda opção seria A1, se A1 for igual a 2, tá? E A1 for igual a 3, tá vendo? A gente seguiu a mesma lógica aqui, tá? E A1 for diferente de vazio, então vencedor é A1, beleza? Dá espaço aqui para manter o padrão. E aqui por último vai ser A1, B2 e C3, né? Então a mesma coisa. Se A1 for igual a B2 e A1 for igual a C3 e A1 for diferente de vazio, então vencedor é A1. Pronto. Então aqui a gente já tem várias opções, né, para nossa verificação. Mas a gente tem todas? Não, a gente não tem todas, porque a gente não verificou se for, por exemplo, aqui ou se for aqui, entendeu? A gente não verificou nada disso. Então vamos continuar com a nossa verificação. Qual vai ser a verificação que a gente vai ver agora? A gente vai ver se B1 é igual a B2, que é igual a B3, ou se B2 é igual a 2 e igual a C2, tá bom? O que a gente está verificando aqui? A gente vai estar verificando o B2. Então a gente também vai pegar B2, A3 e C1. Então a gente vai pegar aqui, verificando o B2, essa e essa. Vamos fazer lá? Então aqui vai ser a mesma coisa, vou ter uma verificação, ou outra verificação, ou outra verificação. Então aqui eu vou pegar B2 for igual a B1 e B2 for igual, então espaço aqui, for igual a B3, certo? E, claro, B2 for diferente de vazio. Então o que eu estou fazendo aqui nessa linha? B2 igual a B1, B2 igual a B3, então quer dizer que essa linha toda aqui tem um vencedor, tá? E esse vencedor, ele é o B2. Bem, se você tiver uma outra lógica para usar aqui nessa verificação, pode ficar à vontade, tá? Essa foi a que eu utilizei, mas você pode escolher a sua. Talvez essa não seja nem a mais simples. Eu achei simples, mas, bem, cada um vai ter a sua maneira de pensar na lógica. Mas vamos continuar aqui então. B2 igual a A2 e, vou deixar junto ali mesmo, tá? B2 igual a C2 e B2 é diferente de vazio. Deixa eu só te falar uma coisa aqui, tá? Eu poderia isolar esse igual a vazio aqui, tirando para fora desse ou. Eu ia ter 3 ous e depois um i a um diferente vazio. Mas eu achei que ia complicar e não utilizei. Mas você poderia fazer também. Ficaria algo dessa maneira aqui, ó. Eu tiraria dentro de todos eles, tá?
isso daqui. E colocaria aqui fora mais uma aqui, ó, que eu tenho todos esses aqui. E, além de tudo isso, eu preciso que A1 seja diferente vazio. Bem, poderia fazer dessa maneira também. Vou deixar aqui essa primeira parte dessa maneira e a outra eu vou fazer como eu estava fazendo. E aqui, por último, eu vou ter B2 igual a A3, que seria essa diagonal aqui, ó, B2 igual a A3, B2 igual a C1. E B2 igual a C1. E, claro, B2 diferente vazio. Aqui é else if, tá? Eu esqueci de colocar o if aqui, mas ele é else if aqui. É separado. Else if. Tem mais uma verificação que eu preciso fazer, que é o que a gente já... Aqui faltou, né? A gente já cobriu essa, essa e essa. A gente já cobriu essa, essa e essa. A gente ainda não cobriu nem essa, nem essa. São essas duas que faltam então, tá? Então, essa e essa, o que elas têm em comum? C3. Então, a nossa base vai ser C3. Então, vai funcionar da mesma maneira, só que aqui vão ser só duas, tá bom? Então, se C3 for igual a C2 e C3 for igual a C1, então é porque o vencedor é o C3. Aqui eu peguei mais um erro também, que aqui eu botei igual, mas não é recebe, tá bom? Não fique nervoso, por favor. Então vamos lá, outra opção é, se C3 é igual a A3 e C3 é igual a B3, então a gente também tem C3 como vencedor. Eu vou utilizar aquele mesmo método lá de cima, tá? Que vai ser... Isso daqui, além de ser isso, tem que ser também C3 diferente e vazio. Pronto. Agora a gente já verificou, né? Já colocou aqui dentro do vencedor. Então toda vez que a gente clicar, a gente vai fazer essa verificação. Se não atender nenhuma desses ifs, se não atender nenhuma dessas opções aqui que a gente colocou, então não tem vencedor, certo? Não tem problema, a gente não faz nada se não tiver vencedor. Mas, se o vencedor for diferente de vazio, ou seja, existe um vencedor independente de quem ele seja, a primeira coisa que a gente faz é dizer que o jogo acabou. Game over vai receber true, certo? E a gente vai colocar um alerta, a gente vai disparar um alerta falando que o ganhador foi o... dois pontos. E aqui dentro eu vou botar ele entre aspas, tá? Por isso que eu botei aqui essa aspas simples aqui. Porque você vai entender já. Aqui eu boto mais, que é para concatenar. Concateno com o vencedor. E concateno lá no final com uma aspas simples novamente. Isso daqui é para ficar algo assim, ó. O vencedor foi o X. Vai ficar algo assim, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não é um código. Então, beleza, pronto. Aqui a gente já tem agora, então, o nosso jogo funcionando. Vamos testar lá? Ó, peguei aqui. Aqui. Opa! O que aconteceu? Não funcionou. Por que não funcionou? Tá, se a gente testar aqui, ó, a gente vai ver, tá? Ó, não funcionou. Por que não funcionou? Se eu olhar lá no Inspect, a gente vai ver que tem um monte de coisinha vermelha aqui, tá?
Eu vou atualizar e a primeira vez que eu clicar, ó, já vai aparecer. O que isso aqui quer dizer? Ó, verificar vencedor não foi definido, tá? Então tem alguma coisa de errada lá no meu código. Então sempre que você for testar e acontecer algo inesperado, você pode vir aqui que normalmente vai estar aqui o erro, tá bom? Então se a gente for ver aqui, ó, eu chamo verificar vencedor. Na verdade, ele é aqui. Eu chamo só ele. Eu chamo verificar vencedor, só que eu defini a função como verificar vencer. Não ia funcionar nunca. Vencedor. É essa função que eu quero chamar aqui. Agora eu atualizo e aí, ó, não tem mais o erro, tá bom? Posso fechar aqui e agora vai funcionar. Só que olha só, a gente teve um outro problema. Não preencheu, né? Agora preencheu. Ih, olha que estranho. Por que isso acontece? Eu vou te explicar por que isso acontece. Ó, ele checou, ele achou, vencedor X ganhou, tá certo? Ó. Agora vamos testar até com a bola, tá? Ó, vencedor bola ganhou. Ok, tá funcionando, mas ele só tá colocando depois. Por quê? Porque o JavaScript, ele vai processar tudo que tiver para processar e só depois o HTML vai atualizar. Então quando você chama um alerta aqui, ele simplesmente trava o processamento até ter o retorno desse alerta. Então ele não atualiza o HTML, ele não atualiza lá a tua página. Então o que eu vou fazer para essa página poder ser atualizada? Bem, eu vou criar aqui uma funçãozinha para ela esperar alguns milissegundos antes de chamar o nosso alerta, tá bom? Essa função vai ser await, já é uma função do próprio JavaScript, tá? A gente vai chamar o nosso sleep 50. Bem, a função que a gente vai criar é exatamente essa função sleep, tá? Eu não vou entrar muito na explicação do que é isso aqui, tá? Se você quiser, você vai ter que pesquisar um pouco o que é promise, né, e tal. Mas esse await ele vai sempre ser utilizado para esperar o retorno de uma promise. Promise é algo que vai ser executado em paralelo, vai criar um novo thread e vai ser executado, não vai travar o teu programa, tá? Você vai começar um processamento separado, né, do processamento principal do programa. Então vamos lá. Aqui eu vou retornar um novo objeto promise. Aqui a gente também utiliza a palavra new porque isso é um objeto. Se você não entende ainda sobre objeto, não se preocupa agora, depois você estuda um pouco sobre isso, tá? E aqui eu tenho aqui o set timeout, que eu vou passar o retorno, né? Vai ser a função que eu vou chamar, resolve, e o ms, que é o tempo que a gente vai definir aqui, tá? Que é esse 50 aqui no caso. Então o que vai acontecer? A gente vai chegar até aqui, e aqui o nosso programa ele vai esperar 50 milissegundos, sei lá. Quando ele esperar isso aqui, quando ele parar para ficar esperando, aí o HTML não vai esperar mais, tá? O HTML vai atualizar, e só depois que ele passar esse tempo aqui, é que a gente vai emitir o alerta. E aí a gente vai destravar, né, esse bloqueio que está tendo da tela lá. Então vamos testar? Ó, atualizei. E aí aqui, ó, tem algum erro, tá bom? Vamos ver qual que é o erro. É na linha 90. A gente pode clicar e ver aqui, mas eu vou lá na linha 90 ver lá no nosso código mesmo, ó. 90. Por que ele está causando esse erro aqui, tá bom? Porque, como eu te falei, ele para aqui para esperar uma função que vai ser executada em paralelo com o nosso código, tá bom? Com o nosso código principal. Só que ele está sendo chamado dentro de uma função que ela é síncrona, ela não consegue parar. Então a gente precisa dizer que essa função é uma função assíncrona, tá bom? Porque só assim a gente vai poder continuar executando o resto do programa sem depender da finalização dessa função aqui. Então pronto.
Coloquei lá, ó. Agora já viu que ele atualizou aqui, então tá funcionando, tá? Ó. E aí quando eu clico aqui, ó, ele coloca o X e depois ele diz que o ganhador foi o X. E se eu continuar clicando, não funciona. Por quê? Porque o nosso Game Over foi setado como verdadeiro aqui, quando ele descobriu, né, que tinha um vencedor. Agora, o desafio para você é colocar um botão para reiniciar o jogo, em vez de ter que atualizar, tá ok? Que vai servir para definir se não houve vencedor. Se não houve vencedor, dá uma chamada também. Então você pensa aí como é que você vai fazer isso. Isso não vai ter aqui no nosso tutorial, porque já que não tem como você jogar, né, fica claro aqui que deu velho, a gente não precisa dizer para o usuário. Mas bem, seria um bom exercício, então pensa como você faz para dizer que o jogo acabou, não tem mais posições para você colocar no tabuleiro e não houve vencedor. Esse foi o tutorial. A gente fez um jogo da velha, do início ao fim, em 3 partes. Eu espero que você tenha gostado. Se esse tutorial foi útil para você, deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Se você estiver vendo esses vídeos no Facebook ou no YouTube, deixa o like aqui embaixo. Se você estiver vendo o nosso blog, compartilha com seus amigos, tá? Deixa um comentário também aqui embaixo falando o que você achou, se você gostou, o que podia ter sido feito diferente. Deixa a sua sugestão para a gente poder trazer mais tutoriais e mais conteúdos desse tipo, tá ok? Eu te vejo por aí no próximo e-mail ou no próximo vídeo e até lá! Então, agora o jogo já está funcionando, mas ainda tem um pequeno probleminha que a gente tem que ajustar. Se a gente olhar, ó, quando a gente vence aqui a partida, ó, vou clicar aqui, ó, ele já me mostra o ganhador foi o X. E realmente foi, porque eu fiz essas 3 na sequência aqui. Só que ele não está mostrando o X aqui, tá vendo? Por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso programa ele roda, né? Ele roda de cima para baixo, né? Ele vai executando todas as instruções e quando ele chega aqui, ele emite o alerta. E ele fica esperando o retorno do alerta para ele poder de fato atualizar o HTML, tá bom? O que a gente precisa fazer é transformar essa função verifica vencedor numa função assíncrona, ou seja, para que ela execute sem travar todo o programa, tá bom? Para isso, a primeira coisa que a gente faz é transformar ela numa função assíncrona, colocando aqui na frente o async, tá? E a gente vai ter, só que isso não é o bastante, tá? Olha só, vamos executar lá. Ó, isso não é o bastante. A gente precisa então esperar uns microsegundos para que a tela do HTML seja atualizada e só então a gente emita o alerta, tá bom? Para esperar esses segundos, a gente utiliza o comando await, tá? E a gente vai criar uma funçãozinha aqui, tá? Porque a gente vai precisar utilizar promise para fazer isso. Então a gente pode criar essa promise aqui. Eu não vou entrar muito em promises, não vou explicar muito o que é uma promise. Se você quiser, busca na internet, porque é um pouquinho mais complexo e a gente não vai ter tempo aqui, mas eu vou te ensinar como usar isso aqui para resolver esse problema, tá? Então ficaria algo dessa maneira aqui. Promise, resolve. E aqui, no final, vai ser o tempo que a gente quer esperar em milissegundos, tá? 50 milissegundos é o suficiente. Pronto, funcionou perfeitamente. Mas tá feio, né? Tá difícil de entender aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, tá? Que vai ser a função sleep. E aqui eu passo como argumento, né? O
em milissegundos o valor que eu quiser. E aí eu copio e colo aqui e substituo aqui por ms. E aqui a gente vai falar para esperar pelo sleep 50 milissegundos. O que ele está fazendo aqui é, quando ele espera, e essa função é assíncrona, ela libera o navegador para atualizar a página HTML. É exatamente o que a gente queria. Então, se você precisar utilizar isso em outros lugares, dá para fazer dessa maneira. E não funcionou porque... porque eu não botei aqui, ó, o return. Eu preciso retornar essa promise. Senão, ele não vai esperar a promise ser executada e vai travar de qualquer maneira. Agora sim, tá vendo? O ganhador foi X. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com seus amigos, para quem tiver interesse em criar também algo desse tipo. Eu vou deixar aqui como desafio para você criar um botão para reiniciar uma jogada, se tiver uma jogada no meio. Eu quero reiniciar aqui. Criar um botão para reiniciar. E também como desafio, indicar se houve ou não um ganhador, certo? Aqui nesse caso não houve ganhador, então indica isso para o usuário. Esse vai ser o desafio. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo tutorial. Mais uma coisa, deixa aqui embaixo um comentário falando o que você achou, se você tiver alguma sugestão, o que você quer ver aqui de tutorial, de videoaula, de dica e etc, tá bom? Pode deixar aqui embaixo um comentário, deixa o seu like e compartilha com o pessoal. É isso aí e até a próxima.